No dia 15 do mês de Shvat, celebramos o chamado Tu B'Shvat, que é o Rosh Hashanah, o Ano Novo para as árvores. Se quiserem, é a versão no judaísmo do Dia do Ambiente, se quisermos. É um dia em que celebramos o princípio do ano para tudo o que tem a ver com os dízimos relacionados com árvores e, portanto, é um ano que tem muito a ver, ou é um ciclo, digamos assim, ou um dia que tem muito a ver com o ambiente, a preservação do ambiente, o nosso cuidado para com o ambiente. O cuidado que existe no judaísmo com o ambiente é um cuidado muito intrínseco e que aparece em várias partes da Torá. Obviamente que o que nós entendemos por cuidado com o ambiente também varia de acordo com as circunstâncias, mas a preocupação está sempre ali. E do ponto de vista da nossa relação com a natureza, da nossa relação com o ambiente, o ponto de partida fundamental é o conceito de que o ser humano é um custódio, é um guardião, digamos assim, em termos legais, é algo, digamos, está a tomar conta em termos legais, da terra que Deus nos deu. Nós vivemos na terra, vivemos numa área, se quisermos, numa zona que é criada por Deus e que é propriedade de Deus, e, portanto, a nossa obrigação é, digamos, tomamos essa propriedade, tomamos conta dessa propriedade, e quando chega à altura, retomamos, voltamos, devolvemos a propriedade no seu, na sua condição mais pristina como nos foi dada. Imaginem que alguém nos emprestava um carro, por exemplo. Empresta-nos um carro, nós usamos o carro, quando devolvemos o carro, temos a obrigação de devolver o carro na mesmíssima condição que nos foi dado, se não melhor, mas pelo menos da mesma, não pior. E, portanto, esta ideia de ser custódio, é a palavra legal em hebraico, shomrim, que é alguém que está encarregue de algo e, portanto, que tem a obrigação, por definição, de devolver em um estado tão bom quanto nos foi dado. E, portanto, essa é a nossa relação com a natureza. Isto depois revela-se em muitos aspectos específicos, por exemplo, o facto de não podermos cortar árvores apenas por desporto, passa a expressão, o facto de não podermos fazer caça, portanto, mal aos animais só por desporto, questões como, por exemplo, enfim, não quero entrar em polémicas, porque eu sei que é um assunto sensível em Portugal, mas touradas, do ponto de vista judaico, não fazem sentido, é crueldade aos animais e digamos, há muitas opiniões sobre isso que já têm quase 1000 anos em que já dizia-se isso, não é uma coisa recente, portanto, não, enfim, é crueldade em relação aos animais. Portanto, mas já mesmo a própria caça no geral não é, enfim, caça desportiva. Portanto, tudo o que seja o uso abusivo, digamos assim, da natureza não é aceitável do nosso ponto de vista. E como digo, isso tem a ver com os animais, tem a ver com as árvores, tem a ver com tudo. Especificamente em relação às árvores, em relação ao mundo vegetal, se quisermos, o Ano Novo, para isso, que celebra toda essa importância do mundo vegetal que nos rodeia, é exatamente o dia 15 do mês de Shvat, o Tu B'Shvat. Uma coisa que é importante também entender é que o conceito da árvore, a árvore é um conceito que é usado muito no misticismo judaico com diferentes perspectivas. A primeira coisa para perceber imediatamente é que nós dizemos que a Torá diz que a Torá é a árvore da vida. É a árvore da vida, é a fonte da vida. O que obviamente dá uma importância grande à Torá, mas dá uma grande importância também à árvore aqui nesta comparação. Muitas vezes também na Torá e em Tanakh em geral, fala-se como a pessoa ser como uma árvore. A pessoa é como uma árvore. E, portanto, Tu B'Shvat, ao celebrar a importância das árvores
e a importância do ambiente, também nos chama a atenção desta ideia de que as pessoas são um bocadinho como as árvores. E perceber o que é que isto quer dizer. E os nossos sábios olham para isto e dizem: o que é que nós aprendemos com as árvores? O que é que nós podemos aprender com as árvores? Aprendemos muita coisa. Por exemplo, nós sabemos que para plantar uma árvore temos que pôr as sementes num campo propriamente, na terra propriamente cultivada, e pomos aquelas sementes e temos que ter cuidado com. Nós, se não pusermos sementes, a árvore não cresce, não é? Mas mesmo depois das sementes terem posto, temos que ter cuidado com a terra, temos que pôr água. E a semente vai crescendo e vamos ter que sempre ir olhando para o crescimento e sempre apoiando o crescimento e sempre com atenção, porque senão a coisa não frutifica. O próprio ambiente onde a árvore está é muito importante, não é assim? Se o ambiente for um ambiente muito quente, nós não podemos ter árvores de clima frio e assim por diante. Portanto, é não só o nosso cuidado quando a árvore vai crescendo, mas também ter a certeza que o ambiente em que a árvore está é um ambiente apropriado. E depois perceber também, por exemplo, que a árvore precisa de luz, a árvore precisa de água. Se não tiver luz e água, não cresce. Tudo isto, os nossos sábios dizem, tem muito a ver com exatamente o que o ser humano é. Nós temos que ter bons princípios, não é? Temos que ter boas sementes, mas também, quando educamos os nossos filhos, nós temos que lhes dar boa educação, bons princípios, mas também acompanhar. Nós temos que ser acompanhados sempre. Temos sempre que temos num bom ambiente. O ambiente que nos rodeia é um ambiente apropriado, é um ambiente saudável. Temos que ter em consideração que temos que ter a luz do sol. A luz do sol, a comparação, é a inspiração de Deus, é a relação com o divino. A água, a Torá também muitas vezes é dada como equivalente à água. Portanto, a nossa vida tem que ser parte da Torá, tem que ser parte do divino, tem que ser esta luz do sol, tem que ser esta água que nos ajuda a crescer, senão não crescemos propriamente dito. E depois o que os sábios dizem é uma coisa muito interessante, reparem, se isto tudo for feito, depois sai fruto, não é? A árvore dá fruto. Isto significa que a pessoa, sendo bem tratada, sendo bem cuidada, e estando num ambiente saudável, depois também dá o seu fruto, que é os mitzvot, que é os mandamentos, que é fazer as suas boas ações. Em tudo isto, há um aspecto que eu quero deixar para o fim, que querem salientar, porque é um aspecto que tem muito a ver com o judaísmo ibérico. E é o que os nossos sábios dizem, que as árvores ensinam-nos outra coisa também. É que a parte mais fundamental das árvores é o quê? É o tronco, são as folhas. A parte decisiva para a árvore são as raízes. São as raízes. Se as raízes de uma árvore forem muito fortes, a árvore propriamente dita até pode não ser muito bonita, mas vem um vendaval e com as raízes fortes, a árvore aguenta. Se for uma árvore muito bonita, mas tiver umas raízes muito curtas e muito fracas, vem um ventinho e cai. Ou seja, o que é importante em nós é o quê? Não é o que se vê. Não é o tronco, não é as folhas, os ramos. É as raízes. Se as raízes forem fundas, nós aguentamos tudo. Esta ideia das raízes das árvores, que é algo que nós não vemos, está escondido, pode estar em contradição até com o que está visível, mas o que é fundamental é o que está escondido. As raízes serem fortes. Isto é uma ideia que os nossos antepassados, que foram forçados a converter-se à força em Portugal e em Espanha, e que tiveram que esconder o seu judaísmo. Todo este fenómeno é um fenómeno em que esta ideia de que nós temos que fazer coisas que não são o que nós queremos fazer, que não é o que nós somos, digamos, nós somos agora uma árvore que à superfície
não parece muito boa, porque temos que fazer todo o tipo de coisas que somos obrigados a fazer, nem que não acreditamos e tudo isso. Mas as nossas raízes são muito fortes. E se as nossas raízes forem muito fortes, nós conseguimos aguentar. E, portanto, todo o fenómeno do criptojudaísmo é baseado muito nesta ideia de que o que é fundamental é as raízes, o que é fundamental é o que está escondido, não é o que está à mostra. Isto também explica a razão porquê no mundo sefardita em particular, e no mundo, portanto, enfim, que sai de toda a cultura ibérica, existe uma quantidade muito grande de famílias com nomes de árvores, porque nomes de árvores têm este simbolismo. Pereiras, oliveiras, nogueiras e tudo isso. São, bem, obviamente também isso existe na tradição ashkenazi, mas não, mas portanto a ideia de o ser humano ser comparado à árvore no geral, e muito em particular a importância das raízes da árvore ser determinantes para a capacidade da árvore sobreviver, a parte escondida da árvore ser fundamental para a parte sobreviver, esse é uma lição que os nossos antepassados, criptojudeus, conversos, cristãos novos, chamem-lhe o que quiserem. É uma lição que eles levaram muito a fundo e é uma lição que nos deve inspirar ainda hoje a nós. Shalom Ubracha.